Pronto, estamos gravando. Bom dia a todos e todas. Hoje é a nossa aula síncrona, que deveria ser a segunda dentro do cronograma, mas é a primeira. Sejam todos bem-vindos. Iane está aí passeando pela sua residência. Está tranquila, ótimo. Então, estamos aqui Professor, é porque eu preciso botar no carregador o computador, viu? para não Mas já já descarregar. eu paro. Não, tá ótimo. Antônio saiu só porque começou a gravar. Antônio estava tão bem aqui, me fazendo companhia. Ele não tem problemas de Não, foguete. professor. Ficar exposto muito tempo pode dar um certo desconforto, né? Mas Não, eu tô por cá, sabe, senhor, eu tô por cá. Professor, eu tô mas no interior do Maranhão, tô longe de vocês aí, fisicamente. interior do Maranhão. Eu gosto do Interior do Maranhão. Maranhão. Mas apareça aí, porque você não sabe quanto eu fico feliz porque eu estou falando, estou vendo você, né? Estou vendo outros. Quando não tem ninguém na tela, é estranho. Eu Mas entendo, apareça, compreendo. não é? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar a vocês, daquela primeira semana, a primeira semana trabalhamos só com os conceitos de ambiente virtuais de aprendizagem. Então eu quero ver as percepções, aí já da enquete que vocês responderam, lembra aquela enquete grandona lá? Percepções sobre o AVA, Moodle, as tecnologias digitais de informação e comunicação e práticas pedagógicas. O que dizem os participantes, que são vocês, e o que mostram os dados. Vamos lá. Deixa eu só passar agora. Pam, 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 pam. Abertura e objetivo da análise. Vamos ver isso aqui. Hoje vamos olhar para além dos números, o que as pessoas efetivamente disseram sobre o Moodle e as TEDIC. Olha, eu coloquei ali para vocês fazerem a avaliação justamente desse ambiente nosso com todas as questões, né? Para que vocês pudessem colocar suas percepções, né? Quais sentimentos, dificuldades e sugestões emergem disso tudo. E com isso, dialoga com os resultados objetivos do próprio questionário, contextualizando a amostra de 46 respondentes. Do curso, respondentes foram 46 até fechar o questionário. Alguns não viram, até porque teve aquele momento lá. Escopo e método de análise. Da resposta aberta à triangulação de dados. Lembra que tinha no final lá umas respostas abertas. Então, comentários livres, baseado em respostas abertas das seções 10.1, 10.2 e 10.3 da enquete. Depois vamos para a codificação temática, tinha aí a estratégia para identificar temas recorrentes, agrupamento de percepções e sentimentos, vamos analisar, identificação de tensões, destacar insights, ponto de conflito e tendências emergentes dos dados qualitativos. Triangulação dos dados, comparação dos temas qualitativos, que são das perguntas abertas, com médias e percentuais das sessões de 2 a 9 da enquete, que são objetivas. É que isso deu tema 1, que foi flexibilidade, autonomia e acesso. O resumo que eu fiz das respostas de vocês é o seguinte: qualitativamente, há uma forte valorização da flexibilidade de horários e local, permitindo estudar onde e quando for possível. Isso foi o que vocês colocaram como ponto positivo. A autonomia e a capacidade de revisar materiais no próprio ritmo são cruciais, viabilizando formações que seriam inviáveis presencialmente. O sentimento predominante é de alívio e valorização pela conciliação com trabalho e vida pessoal, embora haja risco de procrastinação. Isso aí são palavras de vocês, eu peguei lá da resposta dos questionários, só fiz essa compilação. Mas é interessante uma coisa aqui, logo nesse primeiro quadro,
que vocês falam que o sentimento predominante presencialmente, seria inviável presencialmente. Lembra que eu falei lá no vídeo, microvídeo que eu fiz com vocês? Para vocês me lembrarem sobre essa questão da presencialidade. Porque parece que nós estamos na EAD e não temos presencialidade. Esse é o momento presencial. Aí você fala, o presencial físico é quando eu me desloco e vou até a escola, vou até a universidade, entro na sala de aula e tá lá os colegas e a gente tá ali presencialmente, no físico. Mas aqui eu estou presente virtualmente, porque eu estou falando em tempo real, no mesmo horário. Estou vendo aqui Iane, minha amiga, companheira, que Deus a abençoe sempre, porque foi a primeira a chegar e não saiu aqui, está aqui comigo. Reclamou, falou o que tinha que falar, reclamou tudo, e foi bom, porque isso nos ajuda bastante, sabe? Essa questão desse olhar, dessa percepção de vocês, para mim é uma aprendizagem. Fabiana e Lília estão aqui, puxando o saco aí dos tutores, fazendo que são excelentes. Concordo com vocês. Dados e tensões sobre flexibilidade e acesso. Então, Fabiana já apareceu, graças a Deus, que seja bem-vinda. Que bom. Acabou aí a festa, né? Não? Ah, tá aí, tá lá, na formação. Que ótimo. Tá vendo como essa flexibilidade é isso, né? Você tá mostrando a flexibilidade aí em tempo real. Mas vamos ver aqui as percepções quantitativas e desafio de autogestão. Está lá. Olha, média de continuidade dos estudos. 4.1. Eu achei até que vocês foram generosos, né, nas avaliações de vocês. Numa escala de 5, vocês deram para essa continuidade dos estudos a média 4.1, a média dos respondentes. Tá boa. 4.2 foi a média para as tecnologias digitais de informação e comunicação, dizendo que isso amplia as possibilidades de aprendizagem. De 5 ficou a média 4.2. 67%. Então você tem entre bom e muito bom. Avaliação boa, vocês disseram que o AVA, que vocês estão aí participando, 50% disseram que é bom, e muito bom, 17%. Aí faz um percentual, juntando os dois, 67%, que é um bom resultado, que eu até acho que o nosso AVA ele poderia melhorar muito, ele ser mais interativo, mas eu mesmo estou tolhido ali a mudar. Antigamente eu mudava muito, né? Quando eu era superintendente, eu estava lá na coordenação, Ariston também, que foi superintendente, eu que comecei a fazer as avaliações de AVA, as primeiras avaliações, eu que fazia lá quando a gente começou. Marilúcia, acho que lembra disso, Marilúcia sempre andava por lá. Do mundo. E com 72% de recomendação. Você recomendaria, 72% disseram que sim, recomendaria esse AVA para os colegas, para outras pessoas. Bom resultado. Tensão. Qual é a tensão que teve? Flexibilidade versus autogestão do tempo. Com comentários sobre prazos curtos. Já resolvemos, estendemos os prazos aí, por isso que eu fiz logo. Eu estava vendo aqui. E acúmulo de tarefas. Eu acredito que, nesse caso meu aqui, não teve muito acúmulo. Foi bem... a primeira semana só um fórum, que é para discussão e tal, não teve muito. Segunda, o mini AVA. Iane já fez tudo, não teve nada. Lu Campos só botou aqui uns 2 joinhas, né? No tempo, tá ali. Pode falar vocês, o Naires, Lu e quem mais tiver aí, que eu não estou vendo agora aqui, que eu estou no chat. Podem, quiser falar, não precisa nem levantar a mão, é só ir falando. Aqui a gente não tem essas formalidades, não. Falar em formalidades, vai deixar para terminar isso aqui que eu falo.
Estou na escuta, tá bom. Vamos lá. Ao tema 2, organização por trilhas e clareza instrucional. Aí tem aqui, experiência desorganizada. Páginas sem trilhas explicativas. Conteúdo disperso e instruções pouco objetivas deixam o estudante perdido. A frustração com a falta de consistência entre componentes e a ausência de checklist. Eu até achei estranho essa consistência entre componentes, já que está tão rígida. Será que é só comigo aquela rigidez? Porque eu estou engessado com aquilo, até agora eu não aceitei, porque lá na turma da matemática, que eu já dava uma disciplina há 12 anos, não queria liberar, foi uma confusão, mas passou. Experiência organizada. Trilhas lógicas e bem sequenciadas centralizam o conteúdo e favorecem a organização. Pedidos por checklist, consistência do status de conclusão. Indicam busca por segurança e notas claras. Isso aqui é interessante. Uma das coisas que eu sempre gosto de fazer é aquela taxa de progresso, que é o checklist. Mas eu não consigo, eu não tenho... A minha habilitação para mexer não permite, eu não tenho ali de administrador. Enquanto professor, limita. Então, eu não posso atender a isso que vocês estão solicitando aí, observando. Dados da organização e a necessidade de padronização. Média positiva, mas com forte heterogeneidade por disciplina, que é o que eu estou falando aqui. Então, você tem... Com licença. Fale. Isa. A respeito, Isa, tudo bem? Eu não consigo ligar a câmera agora. Mas pena. A respeito dessa questão do checklist, eu notei que, embora ele não permita que a gente, nesse componente, que a gente faça isso manualmente, ele mesmo já vai atualizando o percentual conforme a gente cumpre o requisito. Por exemplo, na primeira postagem de fórum, existiam 3 requisitos, né? Um deles era ver, o outro era participar e o outro era comentar. Então, se a gente fizesse 2 participações no mínimo, ele mesmo automaticamente já cumpria com o requisito e o percentual ia aumentando. Do contrário do que era com os outros componentes anteriores. Acho que talvez a crítica maior ao checklist é que ele nunca fica completo. Ele nunca chega aos 100% de conclusão, embora nós tenhamos feito tudo. A gente realiza todas as atividades e ele nunca chega a 100. Então fica com aquela sensação de o que foi que eu perdi? Será que eu deixei passar alguma coisa? O que é completamente comum, considerando os múltiplos afazeres, não somente pessoais, mas acadêmicos. Perfeito, e foi bom tu fazer essa observação. Que eu sempre coloco, eu tenho a possibilidade de deixar para marcar como concluída, para o estudante marcar como atividade concluída. Mas eu não habilito isso e coloco essas condições, né? Se, no caso da tarefa, se enviou o arquivo, ele cumpriu a condição, que era enviar o arquivo. No fórum, ele precisa responder, dar uma abrir uma resposta e comentar dos colegas. Aquilo é o básico. Isso não quer dizer que se limita nisso. Daiane está aberto aí o seu áudio, Daiane. Na verdade, eu também concordo com Isa. Eu já pontuei isso diversas vezes via WhatsApp, né? Para as tutorias e as gestões. Nunca em nenhum componente ficou sem. Eu até tento entender por quê. Ainda perguntei sobre a obrigatoriedade e alguns outros critérios para tentar ver por que não chega aos 100% e não temos um retorno lógico, tá? Tem o fórum e algumas outras coisas estavam com problema na parte técnica, que foi nos dito, né? Mas isso realmente não sobe. Então, como Isa falou, e outros colegas acho que vão concordar, a gente fica perdido se a gente faltou cumprir algum requisito do componente, se a gente deixou de visualizar por também, como você viu aí, existem falas que não são na totalidade como o ambiente organizado ou desorganizado. Isso também é muito critério visual, tá? Tem gente que acha mais didático, outras pessoas acham menos didático.
mas isso não inviabilizaria se a gente tivesse uma certeza plena de que teve 100%. Acho que causaria muita angústia, que a gente fica tentando fazer, tentando cumprir os prazos, e a gente não vê nunca o 100%. Eu vou até olhar o livro de notas, que eu não organizei o de vocês, mas quando eu coloco lá, sempre tem o total dos 100%. Eu vou só finalizando aqui, que eu tenho vocês, tem uma turma de matemática também, que o pessoal está me cobrando um monte, e a turma lá da biologia. Mas eu vou fazer esse livro de notas e vou observar isso. Para que Fabiana apareceu e saiu de novo, Fabiana. Estava tão bom. Então, tenho aqui essa média 4,1. Organização favorece a autonomia. 4,1 de 5. 3,9, isso aqui baixou de 4. Média para objetivos claros e orientações compreensíveis, sugerindo margem para maior objetividade. Pode ser. Essa daqui que baixou bastante, 2,2, média, né? Tenho dificuldade para localizar conteúdos. Baixa dificuldade, indicando que o foco está na qualidade das instruções. Eudes, nesse caso de não atingir 100%, vocês estão tratando das duas disciplinas já concluídas ou das atividades de cada trilha nessa disciplina? Boa pergunta, Eudes. Eu fiquei nessa dúvida também. Atenção! Boa organização, média versus heterogeneidade por disciplina e a necessidade de padrões de templarização. Uma coisa que eu sempre olho, vocês estão comentando muito da heterogeneidade com as disciplinas. Vocês, como professoras, professores, todos nós, temos uma coisa que está ficando cada vez menor, que era aquela liberdade de cátedra. E cada pessoa tem o seu perfil, a sua forma de ser. Então, se for todas heterogêneas, até as turmas são heterogêneas, porque nós somos heterogêneos. Isso faz parte da condição humana, não é? Então, quem está administrando, se chegar outro professor aqui e fazer essa mesma disciplina, ele vai ter outra dinâmica, vai abrir outras metodologias. Nunca será igual, porque cada um de nós somos únicos. Depois eu quero ver essa pergunta que eu desfez aí, que está lá na comemoração da inauguração, não sei de quê, né? Deve ser o governador que está inaugurando alguma coisa lá. Tema 3. Interação, mediação e presença social. Acho que a presença social é a que mais pega para a gente. Interação interrompida. Fóruns com participação superficial e ausência de notificação de respostas prejudicam a continuidade do diálogo. A frustração com interações mecânicas e a falta de pertencimento. O que eu entendi aqui é que a gente coloca aquelas condições que até a Isa falou ali, básica, né? De dar uma resposta e fazer 2 comentários, um comentário dos colegas. Aquilo é o mínimo para a gente ter um parâmetro ali para seguir. Mas o fórum está aberto para todas as discussões. Até essa discussão que a Anne conversou comigo aqui poderia estar lá no fórum e aí a gente vai respondendo. Eu não tenho nenhum tipo de restrição assim, eu gosto de ouvir as pessoas, e ouvir o que é bom e ouvir também o que eu posso melhorar, né? Eu acho que o mais importante é isso, a gente tentar melhorar sempre. E para melhorar, as pessoas precisam dizer o que. Antônia levantou a mão. Diga, Antônia. Professor, quando eu fiz essa avaliação, eu pensei no mudo, de forma geral. Sim, seria sim. isso mesmo, não é? Nas outras disciplinas, minha experiência. Exatamente. É o nosso mudo. Isso. Eu fiz isso propositalmente, assim, é como se eu tivesse pedindo a vocês que avaliasse esse AVA, esse ambiente virtual de aprendizagem, que, por sinal, é a disciplina, tem o mesmo título. Vocês estão imersos nesse AVA. Eu falei, nada mais justo do que eles próprios trazerem as suas percepções, não é? Por isso, essa foi a intencionalidade da enquete. E
Com o resultado de vocês, faz com que as próximas, tendo outras oportunidades, eu possa melhorar em alguns aspectos, né? Que às vezes a gente está tão imerso que não vê, acha que está tudo certo e às vezes tem coisas que podem ser melhoradas. Interação nutridora. O potencial de fóruns para humanizar e promover trocas é valorizado, assim como a mediação ativa dos tutores. Há desejo por maior proximidade docente e atividades que mobilizem. Como eu falei com vocês, o exercício, os tutores são professores, e são professores que poderiam estar aqui como professor formador, em qualquer lugar, em qualquer disciplina. Então, vocês têm acesso com os professores. O nosso acesso aqui é porque tinha determinado só dois encontros síncronos. Está lá no cronograma. Então, a gente pode até fazer mais. Aí você pergunta, por que sábado? Lá com a turma da matemática, o que é que eu fiz? Eu abri uma enquete para saber qual era o melhor dia, dei algumas opções que eu tinha de datas assim, durante a semana, à noite e tal, botei lá algumas opções e a maioria escolheram quarta-feira às 7 horas. Aí fez. Mas não tivemos nem condição disso, porque não teve tempo de perguntar. Cássio falou o que aqui? Essa ferramenta de apresentação que o senhor está usando é o Prezi, professor? Sim, é Prezi, é o Prezi. Gostou, Cássio? É legal o Prezi. É legal, o Prezi é interessante. Então, dados da interação. Um calcanhar de Aquiles. Qual é o nosso calcanhar de Aquiles? O menor índice de engajamento com potencial para mídias diversas. Gosto bastante dela, é verdade, a Prezi é interessante. 3.3 da média, né? Há interação suficiente entre estudantes e docentes. O menor índice, né? A média. Então, está dizendo aqui que poderia ter mais interação. Foi o que a Anne falou desde cedo aqui. E concordo, poderia. Mas vamos melhorando, né? E essas avaliações de vocês é que faz melhorar. Na próxima, fazer mais isso, com mais interatividade. 4.0. Isso, o máximo é 5, né? Média. O uso de mídias diferentes contribui para o engajamento, sinalizando o espaço para a diversificação. Qual é a atenção que teve nisso aí? Ferramenta disponível, fóruns, versus desenho pedagógico das interações. Intencionalidade, feedback e notificações. Essa foi que vocês sentiram mais faltas, né? O calcanhar de Aquiles. Vamos lá, tá aqui. Atenção aqui. Intencionalidade e feedback. Tema 4. Usabilidade, design e navegação. Então, percepções díspares. Alguns acham a interface intuitiva, outros relatam confusão, excesso de informação e layout estático. Concordo com layout estático, tá? Realmente. Há sugestões para ícones intuitivos, hiperlinks, conteúdo incorporado e navegação mais simples. A triangulação mostra facilidade de navegação, 3.9, e acessibilidade, 3.4, como razoavelmente positivos, mas indicam margem para melhoria e pontos de atrito práticos. Exemplo, excesso de cliques, status inconsistentes. A questão da acessibilidade é interessante. Desde a época que eu estava na superintendência, na SEAD, nós tínhamos esse desejo de fazer isso. Eu tive uma aluna cega, eu fui até num polo, naquela época a gente ia no polo, eu nem percebia que ela ia ficar na minha frente. Ela nos ajudou bastante naquela época com essa questão de acessibilidade, ela trouxe alguns softwares que ela utilizava, mas de lá para cá, como eu saí, não sei como é que está isso por lá. Isso é mais da gestão central, né? Vamos ver aqui. Tema 5, diversificação de mídias, metodologias e ferramentas. Então, pedidos por mais vídeos dos professores.
enquetes, gamificação e trabalhos em grupo. Às vezes, até para a gente fazer uma questão simples, como aquele vídeo que eu coloco lá, algumas questões que, para você dar continuidade, tem que responder. Aquilo eu faço com H5P. Mas eu faço assim, será que o pessoal vai liberar? Não é vocês, né? O pessoal lá que libera. Não dá para ser assim. Tem que ter isso realmente, tem que ter mais gamificação. Mas aí, nesse caso, Iane, você está certa. Tem algumas coisas, a gamificação, algumas coisas que na SEAD ali poderia ter o técnico para nos ajudar, enquanto a parte, né, para que ele rodasse tudo certinho. Eu faço porque eu vou mexendo, vou futucando, sempre fiz assim, mas sempre é bom ter. Esdro, já usei essa ferramenta na minha graduação na pandemia, H5P, exato. Então, você já está craque. Ela tem várias interatividades. É porque a vida da gente é tão corrida, Esdro. Eu espero que esteja falando o seu nome corretamente, né? Que às vezes a gente não. Quando você tem um tempo livre, você está cansado e quer descansar. Mas pegando aquele H5P, você tem várias opções. Eu estou agora só focado nisso. Desejo por respostas multimodais, áudio, imagem e integração com ferramentas externas, incluindo IA para feedback e personalização. Incluindo IA. O AI, a inteligência artificial, é uma coisa que eu vou parar aqui um pouquinho só para conversar com vocês. Isso vai ser um ponto de virada nossa, da educação. A inteligência artificial chega ao Brasil muito pela área de saúde. Poucas pessoas sabem disso, mas um médico, professor da USP, ele que introduziu isso. E esse avanço da IA generativa, porque a IA não é nova, né? Desde a década de 50 já existia o pensamento da IA. Clara Caribé, H5P, gostei muito. Será que é acessível para pessoas cegas? Eu tenho que olhar para ver, né? Porque não uma coisa, tenho que ver isso, claro. Que o que eu falei da menina cega lá, da aluna, ela usava um outro software lá, que eu não lembro, isso já tem um bom tempo. Mas vou saber e te respondo. Então, o que acontece? A IA entra pela área de saúde, de alta complexidade no Brasil, a generativa. Mas essa IA vem desde a década de 50, a IA preditiva, que é quem faz a predição de tempo, né? Essa, vai chover daqui a tantos dias. Essa é a IA preditiva, usada também no agro. Mas a IA generativa, de, sei lá, 3, 4 anos para cá, ela, do chat GPT já está... Quem usa chat GPT hoje está obsoleto. A gente está usando o Cloud, o Gemini, o DeepSeek. Eu tenho todos eles aqui, essas IAs todas. E o que acontece? As empresas já estão utilizando, fazendo agentes. O meu imposto de renda mesmo eu fiz com agente de IA. Aí ela já pegou, fez toda, eu botei lá os dados, ela calculou e viu qual era a melhor opção para mim. As empresas estão utilizando o IAs. O agronegócio agora está no ponto de virada para usar a IA generativa. E a educação? Onde é que estamos? Nós temos uma educação que, olha, engraçado, o Papa Leão XIV agora lançou a encíclica e que ele comenta sobre a inteligência artificial. O Papa Leão XIII, lá em 1900, lá no século XIX ainda, ele vai e lança uma encíclica papal falando sobre a industrialização, a revolução industrial. Eu vou fazer uma digressão aqui, pedir licença a vocês para fazer essa digressão. Quais foram as revoluções que a humanidade teve e que mudou a forma como a humanidade se relacionava? Então vamos pegar aqui rapidinho, fazer essa digressão rápida. Nós, seres humanos, éramos nômades, coletores e caçadores. Então vivíamos
e coletava mais, por isso as mulheres coletavam, por isso que as mulheres têm uma visão periférica incrível, e os homens caçavam. Mas as caçadas, como é que um ser humano, como nós, iremos caçar animais maiores ou mais rápidos, né? Então nunca era bem sucedido. Então comíamos mais sementes coletadas, tanto que a mandíbula, nossos dentes, os molares, que hoje a maioria dos jovens estão tirando, né, que tira o dente queiro, por causa de desuso. Tínhamos isso, e tínhamos um estômago muito maior. Quando alguém de lá descobre aquela pedra lascada, faz uma lança e cria aquela primeira tecnologia que dá mais eficiência nas caçadas e passa a se alimentar mais com proteína de carne, o ser humano desenvolve cérebro e vai convivendo desta forma até que tem a primeira revolução. Qual é a primeira revolução? Revolução agrícola, quando a humanidade deixa de ser nômade e passa a dominar o cultivo da terra com as tecnologias, criar animais domésticos, não precisam mais caçar animais. Isso muda toda a relação que a humanidade tem. Bom, passaram milhares de anos até a segunda revolução, que muda a forma da humanidade conviver e pensar, que é a Revolução Industrial. E a nossa escola, ela ainda é formalizada, né, a estrutura dela, para atender esta Revolução Industrial. Nossa escola ainda é serial, ainda tem aquela coisa toda para a formação. Então, nós temos uma estrutura educacional do século XIX. Só que tem a nossa terceira revolução, que o pessoal chama da terceira onda, que foi a revolução tecnológica. Aí vem lá do final da década de 40, depois da Segunda Grande Guerra, com o advento da informática, os computadores e tal. Mas até aí, até essa terceira revolução, as tecnologias que o ser humano criou, que a humanidade criou, ela criou aquilo que, por exemplo, a enxada, ela amplia o meu braço para que eu are a terra e cultive. Um microscópio, ele amplia a minha capacidade de visão e eu consigo ver seres que eu não vejo a olho nu. Então, sempre as tecnologias, elas ampliavam um sentido do ser humano. Bom, então até aí tudo bem. Nós tínhamos o ser humano, o cérebro humano é quem trazia toda a construção nova. Então, ia passando o conhecimento da humanidade e vai chegando, desde a primeira revolução agrícola até a segunda, sempre ampliando e trazendo descobertas, insights, a ciência moderna, a racionalidade científica. Se você pegar aquela estrutura, as estruturas da racionalidade científica de Thomas Kuhn, você pegar Zygmunt Bauman com a modernidade líquida ou pós-modernidade, que a gente não sabe o que é. Mas até aí tudo bem. Mas o que está acontecendo hoje e que está acontecendo de forma muito rápida, você vê que da primeira revolução para a segunda, nós temos uma janela temporal enorme. Da segunda para a terceira, é uma janela razoável, sei lá, 1 século, 2 séculos, tal. Da terceira para a quarta, que nós estamos agora vivenciando nesse momento, essa quarta revolução, que a inteligência artificial generativa está nos trazendo, ela tem um ponto diferente. E a minha preocupação com as novas gerações, não com a nossa, que já convivemos com todas essas transformações, mas a geração que começar a nascer 2027, 2028, 2029, o que é que está fazendo? E eu vejo muito isso aqui. Eu estou adorando, porque me agiliza muita coisa de trabalho. Mas a gente está delegando pela primeira vez
a, a construção de inovação para uma tecnologia. É como se eu estivesse deixando. Vocês lembram que quando, há tempos atrás, eu não sei se quem lembra, os telefones fixos, eu sabia de cor todos os números de telefone. Hoje eu não sei nem do meu celular. Então eu deleguei essa memória para ele. Se eu perder um celular em qualquer lugar, eu não sei ligar para ninguém, porque eu vou ficar perdido lá. Até alguém me resgatar. Agora, imagine isso para o geral. E essas gerações que nasceram com isso e que vai viver com essas tecnologias, como é que vai fazer? Então, a educação, e aí por isso que eu disse para a Yane logo no início, essa é a maior preocupação nossa da educação agora. Porque eu sei quando uma IA tem alucinação. É um termo que é utilizado lá, das alucinações, é o termo técnico deles. Por que que eu sei? Porque quando eu peço para ele, eu escrevo um artigo. Antigamente eu escrevi um artigo científico para publicar numa revista, aí eu tinha que pagar a uma pessoa que fazia a revisão. Jeane, verdade, só sei o meu telefone e do meu esposo. Ainda sabe muito, sabe dois, eu não sei nem o meu. Aí aquela pessoa cobrava por página. Você ia fazer um trabalho de conclusão de curso, alguma coisa, você escreveu uma monografia, uma dissertação, aí mandava para fazer toda aquela correção gramatical, de concordância. Tinha uns profissionais que cobravam por página. Hoje você pega, escrevo aqui, jogo lá, a IA faz tudo isso. Mas quando eu pego de volta e faço a revisão, que eu vou olhar, eu sei se ela teve alguma alucinação ali, porque eu conheço previamente. Agora, as próximas gerações vão ter esse aprendizado, esse conhecimento para identificar que aquilo que ela recebeu de resposta não tem nenhuma coisa errada. Vive Assis. Quem botou aqui? Antônio botou. Somos um pouco ciborgues. Sim, é isso que está a preocupação desse admirável mundo novo, né? Até hoje a IA tem bastante erros. Sim, mas ela aprende. Ótima distopia. Antônia, ótima. É uma distopia, é um mundo distópico. Sabe por quê? Ela aprende. Ela vai aprendendo aqui, a forma com que eu converso com ela. Esses dias foi interessante, eu até me peguei assim, conversando com a máquina. Eu tinha que rodar eu fiz uns códigos para rodar no Python. E aí eu rodei e não deu certo. Eu perguntei a ela trouxe, me deu algumas orientações. Eu fui, botei para rodar, não deu certo. Eu falei, olha, eu fiz assim, o que você mandou, não deu certo. Ela, então eu posso fazer assim, ó. Não é o técnico, mas é o jeitinho. Olha, ela deu um jeitinho. Eu botei. Não deu certo. Aí voltei para ela de novo. Aí ela, então vamos fazer dessa forma. Você está usando o Mac, né? Eu falei, eu estou com o Mac. Beleza. Aí voltei, aí rodou e deu certinho. Eu falei, olha, deu certo. Ela vibrou, falou, que legal. Falei, gente, eu estou vibrando com a máquina porque um código rodou sem nenhum bug. Eu de noite fazendo isso. Imagine como fica, né? Isso é o início de tudo. Paguei para um revisor no meu TCC. É isso. Hoje a gente nem precisa mais, e cada vez mais, porque ela está aprendendo. Então, esse é o grande desafio da educação. A educação está há um século atrás. E se não nos cuidarmos e mergulharmos nessas questões e pensarmos sobre isso, essas outras gerações vão ser gerações totalmente dependentes. Né? E não tem jeito, não tem como voltar. Dizer, não quero. O que é que a escola está fazendo hoje? Eu falei com Larissa semana passada. Larissa é tutora também, professora. Quando
na Revolução Industrial, a segunda revolução da humanidade, antes disso, todos os seres humanos andavam de carruagem. Aí tinha os cavalos, essas carruagens, quem tinha dinheiro naquela época, e andava pela rua. Aí, quando o Henry Ford começa a construir os carros em série, ali na década de 20, e passa a vender ele com uma acessibilidade, o cocheiro perdeu, as carruagens perdeu, e não tem volta. Aí não adianta dizer que polui, que isso. Ninguém hoje, todo mundo se locomove com automóveis, ou coletivo ou particulares. Aquelas profissões de cocheiro, de ferreiro, de não sei o quê, acabou e se adaptou em outras. Ninguém quer voltar mais ao tempo de andar com carruagens, né, com carroça. Fazendo essa analogia, a mesma coisa. Isso aqui não tem volta. Então, temos que dominar, temos que aprender, porque eu só posso me proteger daquilo que eu conheço. Se eu não conheço, eu vou ficar vulnerável a essas questões. Aí vamos viver, como a Antônia falou aí, e Lívia, numa distopia, não é? Muito grande. Então, a educação precisa, primeiramente, antes de qualquer coisa, pelo menos botar um pé no século XXI. Já temos mais de um quarto de século XXI. E a educação não está. Então, esse é o grande ponto. Mas voltando aqui, só para adiantar a vida de vocês, ainda nesse tema 5, diversificação e metodologias, parei porque está ali. Vocês pediram para incluir a IA, né? Eu não sei se a UFRB tem condições de fazer isso dentro de um AVA desses, né? De um ambiente virtual. Ainda é incipiente, mas deveria ter sim, e concordo. Valorização de aulas síncronas, em equilíbrio com assíncronas. Também é preciso. Que é bom a gente conversar, como eu conversei tanto com o Iane, com a Antônia, com o Antônio, que sumiu, está lá no Maranhão, estava aqui desde cedo, sumiu, não deu mais nem um adeus assim. E aí precisa realmente, é uma coisa que eu preciso me dedicar. A Antônia aí apareceu, estou por cá. Beleza. Dados indicam que integração entre diferentes ferramentas, deu 4.4, e plataformas externas, 4.4 também, melhoram experiências, mas alertam para dificuldade de organização. Aí vem o 3.5, né? Sem governança. Esse é um fato. Vamos ver aqui, terminar. Tema 6, tempo, prazos e carga de trabalho, carga horária, né? Principais entraves na experiência do estudante. Vocês já reclamaram disso. 23% aponta falta de tempo como uma das maiores dificuldades. Eu entendi essa falta de tempo para a entrega das atividades avaliativas. 23% apontam baixa interação como uma das maiores dificuldades. 9% menciona excesso de atividades como uma dificuldade. Tem que ter um equilíbrio, realmente. É uma preocupação que eu tenho também. E 3,9 foi a média. Média de uso de diferentes plataformas exige maior organização, reforçando a atenção à carga horária, né? Geralmente, a carga horária de vocês semanal, a gente calcula a carga horária do Isa. Eu diria que não somente... Pode. Desculpe, não somente para para realizar as tarefas, Isso. mas para as leituras também, essa questão da falta de tempo. Sim. Para ler com, né? Ler com, exatamente, eu disse, no meu caso, falta tempo para ler tudo que eu gostaria, exatamente, ler com qualidade, revisar, destacar os pontos e empenhar esse material todo que nos é disponibilizado, não somente no AVA, mas até mesmo para fazer utilizar da intertextualidade com outros materiais que a gente tem acesso ao longo da nossa trajetória profissional e acadêmica. Mirella também já falou aqui, eu disse, todo mundo concordando com você. E é interessante, não esqueçam nunca que a terceira revolução que eu falei com vocês, a tecnológica, é a revolução da sociedade do conhecimento. Milena, perfeito, isso.
E de lá para cá, de 1950 para cá, a humanidade nunca produziu tanto, nunca publicou tanto, nunca na história do ser humano na Terra. Isso mesmo, geralmente só tem um tempo no fim de semana para leituras mais aprofundadas. Perfeito. Então, nós temos aqui uma avalanche de informações que, antes, quando tinha esse tempo que vocês estão com nostalgia, saudosista desse tempo de leitura, eu também tenho. Eu tenho aqui na biblioteca, tenho uns 5.000 livros. Tenho livros raros aqui de autores raros de região, livros que só tem uma edição. Está aqui. Já li toda a maioria. E hoje eu tenho dificuldade. Eu estou relendo clássicos, assim, sabe como? Livros que eu já li. Um livro que eu adoro, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Um livro maravilhoso. Eu estou relendo com... Agora eu estou com um aplicativo que ele vai e tem a leitura. Eu boto, fico com o fone, estou fazendo uma coisa aqui no computador e fico ouvindo aquilo que eu já li no livro físico. Aí a Lu também diz, eu também. Aí está lendo aqui. Porque o tempo não dá, é muita informação e não tenho. Quando a gente coloca ali algumas referências, eu não espero que vocês leiam todas. Às vezes é mais para que vocês tenham acesso e dêem aquela olhada e peguem um. Tanto que eu fiz aqui, pegando para vocês, tem umas outras apresentações com isso. E aí, o que a IA faz agora? Quando eu quero, eu tenho muita referência e eu preciso ter pelo menos uma ideia do que aqueles autores estão discutindo e como eles estão pensando. Eu pego 10, né, aqui, o Perplexity, ou GPT, ou Grok, qualquer uma delas aqui, ou Cloud, aqui está mais, né? O que é que a Antônia falou? Imagine um professor de literatura que não tem tempo para leituras prazerosas. Como ele poderia inspirar seus alunos? Pois é, interessante essa pergunta sua. Hoje, com todo esse acesso às informações, eu posso escrever... Antigamente, para eu escrever um livro, era uma dificuldade, para depois eu tinha que datilografar. Quando eu fazia a faculdade, não tinha nem computador. A coisa mais moderna que eu comprei naquela época, lá em 1984, 85, foi uma máquina de escrever que eu tenho até hoje, deve estar aqui do lado, verdinha Olivetti, que eu datilografava os relatórios. Quer dizer, eu não... Ó, apareceu umas coisinhas aqui, não foi, é o Mac que faz, viu? Soltou, acho que foi algum movimento que eu fiz aqui. Aí deu essas explosões. Aí, hoje, com tudo isso, nós não temos grandes escritores que viram aí cânones da literatura. Nós não temos... Quem é o grande escritor atual? Da área da educação, por exemplo. Você tem Piaget, lá de 2 séculos atrás, Vygotsky, o russo, não sei quanto tempo que fica aqui, que é um grande cânone, quem escreve hoje. A gente começa a parar para pensar, né? Antigamente as pessoas tinham menos condições. Você pegar um Jorge Amado, escreveu os livros dele datilografando na máquina, catando com 2 dedos, catando milho. Escreveu o que escreveu. Hoje a gente não precisa nem digitar. Às vezes você fala para o Word e ele já vai escrevendo. Então o que é que eu faço? Eita, lembrei do meu curso de datilografia com a Olivetti Vermelho e Amargosa. Eu fiz aquele curso. O meu maior diploma é de datilografia, desse tamanho. Hoje eu não sei nem como bater aqui, porque tinha um tempo, né? Eu tinha rápido. E aí, o que acontece? Eu pego, às vezes, eu preciso fazer aquela pesquisa, né, sistemática, uma avaliação sistemática de vários autores de um tema. Hoje eu pego 10, ou livro, ou artigos, em PDF, jogo em uma dessas IA generativa e faço o prompt, pedindo para que ela faça a comparação disso, daquilo, tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí o que acontece? Ela vai e me dá tudo direitinho depois, um relatório com os resumos. Aí eu leio, já vou ver. Aí quando há alguma coisa que me chama a atenção, eu vou lá no original que ele pegou
para conferir se eu achei que tem alguma coisa errada. É bem isso, os dedos certos, exatamente, Marius, muito. Eu tinha dona, eu lembro até hoje da escola, acabou, uma profissão que acabou, né? Mudou tudo. Então, nesse sentido, hoje temos que nos adaptar a tudo isso. Porque antigamente eu poderia pegar um livro e ficar de final de semana no sábado de manhã lendo o livro, mas todos nós estamos aqui correndo atrás porque já trabalhou a semana toda e está nesse momento aqui dedicando um tempo para discutir sobre o nosso futuro, mas não só o nosso futuro enquanto profissionais, mas falando nosso futuro dos nossos descendentes, dos filhos, dos netos, e a educação está falhando nisso. As outras áreas todas estão se adaptando a isso. Quer ver uma coisa que eu fiquei essa semana retrasada, sexta passada e nessa segunda. Eu vendi um imóvel. Eu não vi o comprador. Eu não fui em Salvador. Esse comprador financiou parte desse imóvel no banco. Aí tem agora um aplicativo de um cartório. Olha que cartório, que é aquela coisa chata de carimbador. Eu vendia, ficava perdendo tempo em ir no cartório, assinar, reconhecer a firma e tal. Aí o banco mandou para mim, o cartório mandou para mim, pelo WhatsApp. Aí fez algumas perguntas, que aquilo tudo é inteligência artificial no WhatsApp. Fez as perguntas, nome completo, nome da mãe, sempre pá, pá, pá. Depois, ó, tira uma foto do seu documento. Eu tirei da carteira de motorista. Assine um papel em branco, a sua assinatura, tira uma foto e manda pra gente. Assinei, tirei. Cara. Pronto. Aí, como era sexta-feira, deu 17h30, parou. Cartório, né? Cartório de notas. São Paulo. Quando foi na segunda-feira, eu abri o WhatsApp, tá lá. Vamos continuar nosso procedimento? Sim. Aí vai. Aí, quando eu terminei tudo aquilo ali, aí ele me deu um link. Esse link acessava, tinha uma vídeo, né? Uma videochamada. Aí mandou, fique com o documento e um papel em branco e uma caneta na mão. Aí abriu o link, aí a menina que trabalha no cartório, lá de São Paulo, apareci, ela falou, diga seu nome, vou gravar. Eu falei, o ator que gravou. Diga seu nome completo, falei. Nome de sua mãe, pá. Fiz tudo direitinho. Agora pegue o seu documento e mostre aqui. Eu peguei o documento e mostrei. Agora pegue, assine aí como está no documento a sua assinatura e mostra. Assinei. Aí gravou. Finalizou. Firmei lá, já firmei o cadastro. O banco já está autorizando lá o processo para pagamento, que vai cair na minha conta. Tudo com inteligência artificial. Cartório, que era a coisa mais chata do mundo, que eu fosse um tempo atrás, há 12, 13 anos atrás, o que aconteceria? O banco mandaria para a agência do local a papelada, como eu já fiz, aí eu ia assinar, depois eu ia no cartório reconhecer a firma, trazer para o gerente do banco mandar para São Paulo, para daí... Então, eu fiz isso em um dia, uma hora, né? Ficou de segunda para sexta, porque eu comecei tarde da sexta-feira e os cartórios fecham 5 horas, 5h30 eles fecham. Se o cartório já está mais avançado do que a educação, que cartório é burocrático, sempre foi para carimbar aquele negócio. Nós precisamos abrir o olho e acordar, não é? Vamos ver aqui para finalizar. Síntese crítica, convergência, divergências e nuances. Aqui, a convergência, flexibilidade e acesso são amplamente valorizados, qualitativo, quantitativo, mídias. Convergência, interação é o principal calcanhar de Aquiles. Qualidade, superficialidade, 3.3. Então, vocês cobraram mais interação. Foi o nosso calcanhar de Aquiles aqui do curso. Divergência, percepção de interface varia de intuitiva a confusa, apontando para a heterogeneidade de desenho do componente. A gente já falou sobre isso. A intuitiva é o seguinte, você pegar
Hoje eu tenho uns sobrinhos pequenos de 1 ano, 2 anos. Se você der um celular para ele que não seja smartphone, ele pega e joga fora. Mas smartphone, ele não sabe ler, não sabe escrever e tal, mas já sabe com o dedinho dele ir lá e ligar lá o joguinho, uma coisinha que ele se interessa. É intuitivo. Divergência, debate sobre modalidade, síncrona versus assíncronas, que não são modalidades, certo? Mas tudo bem, eu entendi. Requer balanceamento e opções equivalentes. Insight central, o gargalo não é a ferramenta em si, mas o como é utilizado, desenho instrucional, padrões, notificações, mediação docente. Vamos ver aqui, isso aqui rapidinho. Curto prazo, padrões de curso e usabilidade, já falamos sobre isso, né? Padronização, calendário, lembrete, checklist, ou seja, Iane já me falou tudo isso, desde o início, ela foi bom, viu? Gostei. Curto, médio prazo, interação significativa, reformular fóruns, prompts de aplicação, réplicas, síntese, docente. Vocês cobram muito réplica, e esse é o feedback. Configurar notificações e promover atividade em pequenos grupos. Médio prazo, diversificação e integração, implementar microvídeo de docentes, respostas multimodais e integração controlada de ferramentas externas, com curadoria, que hoje é o nosso papel muito de curadoria. Como o ser humano hoje está produzindo muito, todo mundo escreve, todo mundo publica, todo mundo... Então, aquela interação, né? Contínuo, gestão de carga e acessibilidade, carga horária, né? Balancear prazos conforme complexidade, garantir materiais acessíveis, contrastes, legenda, e oferecer capacitação docente contínua e tour guiado. Isso. Indicadores sugeridos para acompanhamento. Engajamento em fóruns, aí vai lá, média, post e tal. Satisfação com clareza de orientações. Vou só passar isso aqui para a gente finalizar. Equilíbrio de carga, número de prazo por disciplina por semana. Isso é importante. Percepção de interação docente-discente, replicar item interação suficiente. E os próximos passos e conclusão. Os dados mostram um cenário globalmente positivo. No geral, a avaliação de vocês foi positiva, impulsionado por flexibilidade e acesso. Para avançar, o foco deve estar em interações mais significativas. Então, vocês estão sentindo falta de mais interatividade. E tem razão. Padrões de organização e melhor orquestração de mídias e prazos. Assim, potencialmente, o que já funciona e reduzimos, assim, potencializarmos o que já funciona e reduzimos os pontos de atrito. Chamada a ação, né? Escolha uma melhoria rápida para suas próximas turmas. Monitore por 2 ciclos e compare seus indicadores. Para mim, foi muito bom essas respostas de vocês, porque alguns pontos, em outra oportunidade, eu vou já me atentar a isso. Mas isso seria mais importante para a gestão geral, né? Que se eu estivesse na gestão, eu ia sempre fazer esses questionamentos de todos os cursos, para a gente ter esse feedback de quem está vivenciando o ambiente, que é importante, aí realmente daria um salto de melhoria. Então, peguei isso aqui, finalizar. Se vocês quiserem, eu posso deixar disponível essas apresentações lá no AVA. Eu coloco lá para vocês toda, porque tem outras apresentações aqui que eu não vou passar, porque já estouramos o horário, mas foi bom. Deixa eu só abrir aqui e ver, só mostrar, não vou passar não. Eu vou mostrar. Essa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Abrir cá. Essa apresentação, eu programei que é sobre design instrucional, planejando que é justamente o que é trabalhar essa semana.
Então, fiz um apanhado geral, né? EAD, educação online, M-Learning, autonomia e engajamento. Se vocês quiserem, eu posso deixar a apresentação lá para vocês acompanharem, que é muito interessante essa questão do design profissional, certo? Onde você tem um mapa de apresentação, tudo direitinho, né? DI, a distinção, tudo bonitinho lá, eu posso deixar lá para vocês, né? O contexto atual, a relevância do design institucional. A outra apresentação, mas foi bom a gente ter conversado sobre... Deixa eu só abrir aqui a outra. Eu tenho que dar uns pontos grandes para a Iane, que foi companheira fiel até o momento de agora, a primeira a chegar, apareceu na tela, ficou junto. Aí, ó, eternamente grato. Esse aqui era dessa terceira semana, que é a estruturação do ambiente cenários virtuais de aprendizagem, da concepção à implantação. Essas apresentações eu fiz a partir daquelas referências que eu coloquei para vocês. O que é que eu vou fazer? Eu vou salvar em PDF e vou deixar lá para vocês olharem essas apresentações, que é a partir das referências, né, que eu deixei lá com vocês. Eu só fiz a compilação para apresentar. Nós estamos aqui, só não aparecemos, Lília, eu sei, algum já saiu, Eudes. Pode deixar sim, por gentileza, grato, vou deixar. Então, gente, para finalizarmos, eu sei que está na hora de almoço, e é sábado, né? Precisamos descansar também, somos filhos de Deus, e eu sempre digo que é o seguinte, a nossa vida, a nossa profissão, nosso trabalho não é um meio de vida, não é meio de morte. Então temos que nos divertir e aprender com prazer, saber com sabor. Eu falo sempre isso porque as palavras saber e sabor têm a mesma etimologia. E é assim que a gente deve ser. Então a educação precisa ser assim. Lu, obrigado, professor, por todos os esclarecimentos, pela partilha generosa, grata. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz hoje com vocês. Eudes, Fabiana, Lília apareceu. Gostei demais, viu? Perfeito. Estamos juntos. Então, gente, obrigado. Fico à disposição sempre lá. Vamos ver se a gente consegue, em algum outro momento, estarmos juntos. Sei que a vida de todo mundo é correria, né? Mas... Fala, Eudes. Não, só ia agradecer mesmo. Valeu pelo tempo, super importante, né? Pena que são poucos. É extremamente importante para o nosso curso. Valeu, obrigado. Então, eu vou depois aqui ajustar, colocar o link lá para ver. E tem outra coisa que eu estava Obrigada, pensando. viu, professor? Depois eu vou procurar aí para pedir umas orientações acerca desse projeto que eu estou pretendendo fazer. Pronto, fica à E disposição. aqui está frio, viu? Não dá para aparecer, não, que eu estou aqui. Eu também estou com frio e eu falei com o Iane logo no início. Desde quarta-feira eu peguei. Eu nunca não tenho lembrança de quanto eu fiquei gripado. Acho que agora eu me gripei. Aí ontem foi assim, forte, mas dei aula. E a noite toda. Mas agora eu já estou melhor. Acho que a energia de vocês é curativa, né? Já estou bem melhor. Antônia falou aqui. Muito obrigado por aqui, Eudes. Obrigado, Eudes. Grata. Apreciei sua metodologia e toda a construção no componente que o senhor ministrou. Obrigado, Antônia. Cristiano, obrigado, professor. Um bom final de semana, exatamente para todos nós. Então é isso. A educação à distância não quer dizer que sejamos... Isa mandou aqui. Muito bom, obrigado, professor. E colegas. Valeu, Isa. Que estamos distantes, isolados, não. Eu acho que temos a mesma emoção, a mesma cumplicidade também nas educações à distância. Certamente que algumas coisas que vocês pontuaram podia ter mais, né? Momentos como esse poderia ter mais, mas juntar todo mundo não é fácil, porque todos nós temos nossas atividades. Mas é assim,
Eu acho que valeu a pena, está valendo a pena a discussão. Sim, eu disse que eu ia falar contigo. Eu estou pensando em fazer um livro só com passo a passo para organizar o Google Classroom, né? O Google Sala de Aula, e deixar disponível lá. Eu vou ver se eu consigo fazer isso agora no final de semana e deixar disponível. Ó, Jeane apareceu, que bom. Valeu então, professor, no aguardo. Valeu, pronto. Então, gente, obrigado. Vou ver aqui, já que apareceu tantos na foto aqui, deixa eu tirar a imagem. Vou ver se funciona. Eu já tentei fazer isso algumas vezes, não deu muito certo, não. Porque é uma coisa nova que eles inventaram aqui na... Deixa eu tirar aqui. Pegar aqui agora. Tirar foto. Eles botam aqui, ó, tirar foto em grupo. É novo. Tem várias coisas novas que eles botaram aqui. Nova enquete, tem enquete aqui. Tem nuvem de palavras aqui, eu posso fazer. Podia até fazer isso, mas hoje a gente foi alinhar muita coisa. A foto é aqui, ó. Deixa eu tirar a foto. Aí vou iniciar. Eu já vou tirar minha foto aqui, ó. Aí agora confirmar. Eu acho que chegou para vocês essa opção. Não chegou? Para vocês tirarem? A Antônia apareceu para tirar foto. Que bom. Terminar a coleta. Está coletando, ó. Tem 5 só. Coletando imagens. E gerando foto em grupo. Se eu terminar a coleta aqui... aí, ó. Marilúcia chegou. Vocês estão colocando, tem 6 de 20. Às vezes ele não pode. Jessicleide. Agora eu vi todo mundo, apareceu. 8 agora confirmaram. Fotos recebidas 19. Ou não, coletando, tá coletando. Porque eles vão aparecendo para vocês, né? Porque para mim aparece aqui, eu confirmo, tiro foto e confirmo. Geralmente no Meet, as pessoas, o que é que a gente fazia? Parece. Foto, né? E tal. Mas é nova aqui, eu nunca... Já tentei fazer, às vezes sai, às vezes não deu certo. O Esdron apareceu também. Aí terminar a coleta. 8, 16. 16 fotos recebidas. Se eu terminar aqui, vai... Eu vou terminar como tá. Vamos ver o que aqui vai sair. Qualquer coisa eu boto lá no grupo, lá no Ava. Foto em grupo sendo preparada. Foto em grupo está pronta. Download da foto em grupo. Compartilhar a foto em grupo. Deixa eu ver aqui se eu compartilho. Como é que saiu. A foto em grupo que... Vocês estão vendo aí? Sim. Tá Estamos. vendo a foto? Só apareceu... Apareceram alguns também. É os que confirmaram, né? Apareceu Marilúcia, apareceu Lília, Milena, Antônia apareceu. Tentei confirmar aqui, mas não deu certo, não. Aí, os que Achei não que eu tinha confirmaram, confirmado. Acho que a minha também confirmou, mas não sei. não apareceu, né? Vou disponibilizar, vou salvar aqui e disponibilizar lá depois no Ava. Mas é só para a gente brincar aqui e finalizar. Tem a nuvem de palavras, um bocado de coisa que a gente pode fazer aqui, dentro desse próprio ambiente aqui da RNP, até governamental, do governo, né? Tem uma série de coisas novas que eles estão criando, que dá para a gente... Uma aula síncrona com várias interatividades, né? Com isso aqui. Talvez aí, ó, se tivéssemos mais, poderíamos brincar mais com isso e aprender, né? Brincando. Então, gente, muitíssimo obrigado. Bom final de semana, bom almoço para vocês. Espero que na próxima semana a gente possa alinhar tudo direitinho e deixar tudo pronto para não pensarmos mais nesse negócio de Ava no São João. São João só para diversão, com a fogueira, não é? Eu que agradeço, meu professor, principalmente pela oitiva, né, de estar disponível. Foi um bate-papo sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, não foi pensado, não foi estruturado, apenas surgiu, né,
de várias angústias, e eu acho importante, né, que todos passem a fazer um contraponto, mesmo que tenhamos poucas aulas síncronas, mas que neste momento tenha uma abertura para se posicionar. E eu acho que é o momento de todo mundo também se posicionar, né? Que eu acho que existe uma omissão geral. E no momento que cada um começa a se colocar, a gente conhece e existe também os melhoramentos. A gente estava falando até antes de gravação, que eu acho até importante, né? Porque todo mundo se colocou aí, a feitura dos trabalhos, as dificuldades, e acho que falta muito isto neste grupo, né? Mas é uma evolução, né? Estamos na terceira componente que pode evoluirmos para algo mais participativo. Eu que te agradeço por ter esse momento de abertura como professor, né, e gestor para essa hora antes, que foi quase uma hora antes de conversa com a equipe, né? Uhum. E essa outra hora gravada, porque faz parte do roteiro, você tem a parte técnica também, viu? Agradeço Perfeito. a todos, conheci mais um pouco algumas colegas e colegas, né? A Cássio também agradeço, eu vou entrar em contato para a gente já ver mandou aí o mensagem nosso para você. trabalho, que eu não sei muito bem ainda, mas vou chegar lá, viu? Um abraço Perfeito. a todos e bom sábado. Igualmente. E engraçado, só finalizando aqui, lembrando o que você disse, essa conversa, né? As pessoas estão assim, muito agressivas, as pessoas não querem conversar, não querem ouvir. E faz parte, somos colegas. Vocês são profissionais, a maioria são professores, estão em sala, trabalham com isso, somos colegas, todos nós, né? Tanto quem está aqui como professor formador, como professor no exercício da tutoria, e vocês que estão aí participando. Então é um momento de compartilhar saberes, de ouvir o outro, saber onde está, mas não, hoje a humanidade está meio diferente. Ainda bem que nós não nos não nos contaminamos com essas agressividades que estão por aí e conseguimos conviver com tranquilidade e paz. Esse é o objetivo, né? Para que faça sentido estarmos aqui. Não fechando os olhos para os desafios, mas tomando aqui conhecimento e coragem para enfrentar e vencer os desafios, que esse é a grande motivação de todos nós. Então, mais uma vez, aí, obrigado. O Cássio apareceu ali também. Cássio é o parceiro de Anne agora para finalizar ele lá. Ana Kelly, tchau, bom final de semana a todos. Tchau, Ana Kelly. Luciana também mandou aqui o seu bom final de semana. Jessicleide também. E vamos lá. Eu acho que agora dá até para me alimentar, que eu melhorei, que a gripe vai tirando o apetite, né? Mas agora, depois de vocês aqui, me deu um outro astral. Então tá bom, gente. Até a próxima. Tchau, Valeu. professor. Tchau, gente. Até mais. Tchau, meu povo. Saúde, professor. Melhora. Fique bem. Valeu, Valeu, obrigado. pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Perdão, beleza. Terminar aqui a gravação, pausar.